Sermão do Monte, capítulo 15, parte 3. A luz do mundo. Jamais nos deveríamos olvidar que Platão, Sócrates, Aristóteles e os demais grandes pensadores da antiguidade expuseram as suas ideias vários séculos antes dessas palavras de Jesus terem sido proferidas pela primeira vez. Foi após tanta exuberância intelectual e floreado mental dos pensadores que nosso Senhor fez essa asserção. Ele contemplou aquele minúsculo grupo de pessoas comuns e insignificantes e declarou: "Vós sois a luz do mundo." Ora, essa é uma declaração tremenda e emocionante. E quero reiterar aqui que, quanto a muitos aspectos, agradeço a Deus que eu esteja pregando as boas novas nesses dias e não há um século. Se eu tivesse feito essa declaração há 100 anos, meus ouvintes haveriam de sorrir zombeteiros. Mas agora ninguém ri. A própria história está provando, em nossos dias, cada vez mais patentemente, a veracidade do Evangelho. As trevas que imperam sobre este mundo nunca foram tão evidentes como agora. E aqui nos defrontamos com essa declaração estonteante e espantosa. Essa, pois, é a implicação negativa do nosso texto. Passemos agora a considerar as implicações positivas dessa afirmação de Jesus. Disse ele: "Vós." Em outras palavras, ele assegurou que o crente comum, embora talvez nunca tenha lido qualquer ensaio filosófico, compreende e conhece melhor a vida do que o maior pensador que não é crente. Esse é um dos temas fundamentais do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ao escrever aos crentes de Corinto, colocou a questão em termos bem explícitos, quando disse: "Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, em razão do que aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação", como está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Aquilo que parece ser o cúmulo do ridículo, conforme o mundo imagina, na verdade é a pura sabedoria de Deus. Esse é o extraordinário paradoxo com o qual nos defrontamos. Suas implicações são perfeitamente óbvias. Essa afirmativa mostra-nos que fomos chamados para realizar algo de positivo. Essa é a segunda declaração que o nosso Senhor faz no tocante às funções do crente nesse mundo. Tendo descrito o crente de acordo com as pinceladas gerais nas bem-aventuranças, a primeira coisa que ele disse em seguida foi: "Vós sois o sal da terra. E agora, vós sois a luz do mundo. E vós somente." Todavia, nunca nos devemos olvidar que essa é uma assertiva feita acerca do crente comum e não a respeito de certos crentes excepcionais, tão somente. Aplica-se a todos quantos podem ser legitimamente chamados de cristãos. Imediatamente levanta-se a pergunta: desse modo, como é que as palavras podem tornar-se reais em nosso caso? Novamente, somos conduzidos ao ensino a respeito da natureza do crente. A melhor maneira de se compreender essa questão, conforme penso, é a seguinte: nosso Senhor mesmo afirmou: "Vós sois a luz do mundo." E também disse:
eu sou a luz do mundo, como está em João capítulo 8, verso 12. Essas duas declarações sempre precisam ser consideradas conjuntamente, porquanto o crente só funciona como luz do mundo por causa dessa relação vital de que ele goza com aquele que é, ele mesmo, a luz do mundo. Nosso Senhor assegurou que viera ao mundo para trazer-nos a luz. E a promessa que ele fez foi: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui, entretanto, ele também afirma: vós sois a luz do mundo. A questão toda pode ser sumariada, por conseguinte, no fato de que ele, e somente ele, pode conceder-nos essa luz vital a respeito da vida. Contudo, Jesus não estaca nesse ponto, mas também nos transforma em luz. Talvez você esteja lembrado de como o apóstolo Paulo exprimiu a questão em Efésios 5, onde escreveu: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, como está em Efésios 5, verso 8. Portanto, não somente temos recebido a luz, mas também nós mesmos fomos feitos luz. Fomos transformados em transmissores da luz. Em outras palavras, temos aqui esse extraordinário ensino sobre a união mística entre o crente e o seu Senhor. A natureza de Cristo vem fazer parte daquilo que somos e, em determinado sentido, somos transformados naquilo que Ele mesmo é. É essencial não nos esquecermos de ambos esses aspectos da questão. Na qualidade de quem creu no Evangelho, temos recebido luz, conhecimento e instrução. Mas, em adição a isso, essa luz tornou-se parte integrante de nosso ser. Ela se tornou a nossa própria vida, de tal modo que nos temos tornado refletores da luz de Cristo. Por conseguinte, o que há de mais notável em tudo isso, acerca do que somos aqui relembrados, é a nossa íntima relação com Cristo. O crente é um indivíduo que recebeu a natureza divina, tornando-se participante da mesma. A luz, que é o próprio Cristo, a luz que, em última análise, é Deus, é igualmente a luz que rebrilha no crente. Deus é luz e não há nele treva nenhuma, como está em 1 de João, capítulo 1, verso 5. Eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Pode-se compreender melhor o ponto aprendendo o ensino do nosso Senhor acerca do Espírito Santo em João 14 a 16, cujo sumário poderia ser o seguinte: o resultado da vida do Espírito Santo será este: meu Pai e eu viremos residir em vós, e nós estaremos em vós, e vós em nós. Deus, que é o Pai das luzes, Tiago, capítulo 1, verso 17. É a luz que está em nós. Ele está em nós, e nós estamos nele. E é precisamente por esse motivo que pode ser dito a respeito dos crentes: vós sois a luz do mundo. É interessante observar que, de conformidade com as palavras de nosso Senhor, esse é o segundo grande resultado de sermos aquele tipo de crente que o Senhor já havia descrito nas bem-aventuranças. Também deveríamos levar em conta a sequência em que essas declarações foram apresentadas. A primeira coisa que o nosso Senhor declarou a nosso respeito foi: vós sois o sal da terra. E somente depois disso é que ele disse: vós sois a luz do mundo.